Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nessa noite, nos dê a graça, a unção e o poder. Estamos aqui mais uma vez, gravando um culto para chegar até o seu lar. Como nós temos falado sempre, estamos nós separados pelo espaço, mas juntos no Espírito. Então, hoje é o domingo de Páscoa, dia 12 de abril de 2020. Vamos ter um momento de oração e logo em seguida passaremos aos louvores dessa noite, para chegar até a sua casa, para chegar até você, uma palavra de bênção, uma palavra de graça, uma palavra de amor, falando sobre a Páscoa, cantando ao Senhor, salmodiando ao Senhor, na sua casa, na minha casa, na igreja vazia hoje, mas cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor te alcance. Pai amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciamos, Pai amado, mais um culto ao Senhor. Iniciamos mais este momento de graça na Tua presença. Alcança a minha vida, a vida dos meus irmãos aqui, ó Deus eterno, a vida, Pai amado, daqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Estamos, Pai amado, nesse momento, Pai, em isolamento social, mas não isolados no Espírito. Por isso nós te louvamos, nós te glorificamos nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom culto a você. Que Deus esteja sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre a sua família, sobre a minha família. Vamos agora iniciar então os louvores ao nosso Deus. Deus te abençoe nesta hora. Deus te conceda a graça, o louvor e a unção sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui para honrar e glorificar o Senhor. Estamos aqui para exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Então vamos passar os nossos louvores nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Um bom culto a você. Aleluia, Jesus. Os templos físicos estão fechados, mas a nossa casa, que é o nosso coração, que é o templo do Espírito Santo, possa estar aberto, para que possamos deixar o Espírito Santo entrar nos nossos corações. O Espírito Santo quer liberdade onde você estiver neste momento, que você possa ser tocado, ser transformado, ser restaurado pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Declare liberdade sobre nós, Espírito Santo. Te convidamos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Convide o Espírito Santo para te visitar nessa hora, te reunir para dizer que você tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou na casa da morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou na casa da morada, eu sou teu lar. Muitas
Louvado seja o teu santo nome, Deus. E pela tua cruz, Senhor Jesus, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. E pela cruz, ó Deus, fomos salvos, fomos sarados, Senhor Jesus.
Estava condenado, mas pela cruz, mas agora pela cruz. Louvado seja o teu santo nome, Deus. A tumba está vazia, a cruz está vazia, mas os nossos corações estão cheios do teu Espírito Santo. O Cordeiro venceu, ele ressuscitou e está sentado na destra do Senhor Jesus Cristo. E para sempre, Senhor, te louvaremos, adoraremos e cantaremos aleluia ao Cordeiro que é o Senhor Jesus Cristo, Jesus. O universo chora, o sol se apagou, aqui está o Salvador. Seu corpo na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar e treva se ouviu. A guerra começou, a morte venceu, todo o poder das trevas venceu.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Você que está nas redes sociais, você que nos acompanha nas redes sociais, quero profetizar sobre a sua vida hoje. Se você tem alguém aí que você pode dar nas mãos, se você tem alguém aí que você pode colocar nas mãos nos ombros, se você tem alguém do seu lado aí, dê a mão a essa pessoa. A igreja do Senhor não é em quatro paredes, não é em quatro paredes que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está dentro de você. Você pode ser abençoador da tua casa. Você pode deixar o Espírito Santo entrar através da tua vida, da tua casa. Cantamos aleluia, é apenas mas você pode declarar honra e glória ao Senhor. Você pode declarar onde você estiver que o Senhor é Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Declare bem forte. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro Glória a Deus, aleluia. Grandes momentos com o Senhor. A mensagem deste hino: ressuscitou. Ele ressuscitou sobre as nossas vidas. Ele ressuscitou para nos dar a vida. Ele venceu a morte. Glória a Deus, aleluia. Que o nome do Senhor seja exaltado. Que o nome do Senhor nessa noite seja proclamado sobre as nossas vidas. Aleluias. Glória seja dada ao Senhor e Deus Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Eu quero agradecer a Stephanie, ao Mateus e ao Jadson, que estão aqui nesta hora, participando deste momento de louvor. E a glória do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Olha, meus amados, novo para nós temos falado sempre isso. Quero pedir perdão. Fez pelo YouTube, mas realmente aconteceu alguma coisa aqui, um problema técnico, e não conseguimos então colocar. Se posteriormente que conseguimos, nós vamos fazer, mas depois passaremos lá para o canal do YouTube, né? Então, se você tem que está assistindo, né, pelo YouTube, mande uma mensagem aí, se você pode, mande uma mensagem. Não pode colocar o YouTube, realmente nós tivemos que cancelar aqui, ok? Então, mas olha, Deus está no controle de todas as coisas. É necessário que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado sobre as nossas vidas. Amém, meus amados? E Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero participar com os irmãos nessa noite, né? Hoje, 12 de abril de 2020. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Quero dar esse tempo para você abrir aí a sua palavra, abrir em nome de Jesus aquilo que Deus tem colocado no seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse é o momento da palavra de Deus, e eu quero estar falando com você, eu quero estar ministrando sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. João, capítulo 20, a partir do versículo de número 24. Amém, amados? João, capítulo 20, a partir do versículo de número
24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: dos escravos, de maneira nenhuma o crerei. E depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui e vê as minhas mãos, sua mão, e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Jesus, em presença de seus discípulos, sinais que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus, aleluia. Eu quero glorificar ao Senhor, eu quero bem dizer em espírito e em verdade, e trazer ao seu coração uma palavra de paz, de esperança e de amor, em nome de Jesus. E a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a mão do Senhor esteja trazendo paz e alegria ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi lida. Dá-nos entendimento e clareza, Pai amado, em tudo aquilo que estamos fazendo para o Senhor, para que essa palavra chegue aos teus filhos, Pai, que o isolamento seja apenas social, mas não seja espiritual. Estamos dando oportunidade, Pai amado, levando essa oportunidade a todos aqueles, Pai amado, que estão, ó Deus eterno, diante de Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus amados? Não sei se conseguiremos, ao longo da mensagem, transmitir através do YouTube, mas se não conseguimos, está aí no Face da sede, ok? Então, irmãos, a palavra do Senhor está aqui, mas, pastor, o que isso tem a ver com Páscoa? Hoje é domingo de... O que é que esse texto tem a ver com a Páscoa? Isso é como ver um filme do final para o começo. Isso é como ler um livro do final para o começo, do epílogo para o prefácio. É como ver um filme de trás para frente. Mas aqui, irmãos, o que eu quero deixar nessa noite, para mim e para você, em nome de Jesus, é que precisamos entender o verdadeiro significado da Páscoa. Mas como é que nós vamos entender o verdadeiro significado da Páscoa sem entendermos quem é Jesus? Como é que nós vamos entender o verdadeiro sentido da Páscoa sem entendermos, sem conhecermos e sem sabermos quem é verdadeiramente Jesus? E o nome do Senhor precisa ser exaltado sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. E é por isso que essa palavra aqui, depois da sua ressurreição hoje, seria o terceiro dia, da morte de Jesus e a sua ressurreição ao domingo. Mas o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é aquilo que Deus trouxe ao nosso coração. Então eu quero compartilhar com você nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero deixar então esse entendimento. Como é que eu vou saber o sentido verdadeiro da Páscoa para nós hoje, sem conhecer a pessoa de Cristo? Sem conhecer quem é o Senhor, sem saber quem é Jesus. Então por isso, nós vimos aqui algumas coisas, e principalmente aqui, o versículo 29, Jesus dizendo aos seus discípulos e principalmente a Tomé. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Você e eu somos bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus em pessoa, em carne, mas nós conhecemos o nosso Senhor. Nós vimos Ele em Espírito através do Espírito Santo. Eu vejo Cristo através da vida dos meus irmãos, eu vejo Cristo através da vida do Jato, através da vida da Stephanie, eu vejo Cristo através da vida do Mateus, através da vida do Pedro, através da vida da minha esposa, através da minha vida. Eu vejo Cristo. Então, quando nós entendemos isso, eu vejo Cristo através da igreja, o mundo vê Cristo através da igreja. E é por isso, irmãos, que nós precisamos aprender primeiro quem é Jesus. Mas qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Quando nós entendemos a palavra do Senhor, a instituição da Páscoa está em Êxodo capítulo 12, um texto muito conhecido, com certeza muito falado todos esses dias, principalmente acerca disso,
porque hoje é a Páscoa, é comemorado a Páscoa. Então nós sabemos que é a ressurreição de Cristo. Em Êxodo capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos para te trazer à luz aquilo que a palavra de Deus diz. Amém, amado? A palavra do Senhor diz assim, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. E nessa semana, ontem precisamente, as crianças, tiveram um estudo sobre a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. E hoje, para toda a igreja, o verdadeiro sentido da Páscoa está aqui em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, e a palavra do Senhor diz assim, E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. Agora, irmãos, a partir do versículo 21 agora. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós um cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo e molhai o sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta em ambas as ombreiras, no sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós sair da porta da sua casa até amanhã. Alguma ilustração hoje? Alguma ilustração hoje, irmãos? Vejamos o que a palavra de Deus está nos dizendo. Olha bem, vou ler de novo o versículo 22. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós sai da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai-vos isso por testemunho para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse o vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Então aqui nós vemos a instituição da Páscoa. Não vou falar passo a passo, irmãos. Não vou dizer passo a passo, mas o que eu quero falar para você, olha bem, o Cordeiro de Deus, um cordeiro cabrito, sem mácula, macho. Quando nós entendemos isso, nós vamos percebendo lá na frente. Por isso eu disse que aquele capítulo que eu li em João, capítulo 20, do versículo 24 ao 31, era como se estivéssemos lendo um livro do final para o começo, do epílogo para o prefácio.
Então, quando nós entendemos isso, irmãos, vocês vão ver daqui a pouco o porquê disso. Então, aqui Deus está instituindo a Páscoa aos filhos de Israel. Deus está mostrando o que eles fariam. Deus deu toda a orientação para os seus filhos. E quando nós entendemos isso, irmãos, lendo a palavra do Senhor, nós vimos que a instituição da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa era a libertação do povo de Israel. Era a passagem, era aquele momento em que o anjo do Senhor passaria, o anjo da morte passaria por cima das casas, onde o sangue estivesse nos marcos da porta. A verga e as ombreiras é o marco da porta da sua casa. Então ali você pegaria o isopo e passaria o sangue nos umbrais e na verga da porta. Aquela parte de cima e as duas laterais. E o anjo do Senhor, quando visse aquela casa, com aquele sangue, passaria por cima dela. Era a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Esse era o sentido da Páscoa aqui em Êxodo. O livramento. Deus naquela noite daria livramento ao povo de Israel. E quando nós começamos a entender isso, quando eu e você começamos a entender isso, que nós precisamos desse sangue do Cordeiro, nós precisamos conhecer também quem é esse Cordeiro. Hoje, então vou pegar lá um cabrito, vou pegar lá um carneiro, um cordeiro, e vou matar, e vou pegar o seu sangue e passar nas vergas da porta? Não. Um sacrifício perfeito foi feito por mim e por você. Um sacrifício perfeito. Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o Cordeiro de Deus e foi o sacrifício perfeito em nome de Jesus sobre as nossas vidas. E é isso que nós estamos nessa noite, trazendo ao seu coração em nome de Jesus. O nosso sacrifício, nós não precisamos desse sacrifício mais, porque Jesus Cristo é o nosso sacrifício perfeito e foi aceito ao Pai em nome do Senhor Jesus. Ele foi aceito ao Pai. E quando nós aceitamos esse sacrifício lá na cruz do Calvário, quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, é pela fé. Em nome de Jesus. Não vou discutir teologia, não vou abrir espaço para discussão de teologia, é isso ou aquilo, é pela fé, amados. É pela fé, aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, é pela fé. E precisamos acreditar pela fé naquilo que Deus está nos instituindo. Ele instituiu uma Páscoa para ensinar o seu povo que ele seria livramento para ele. E hoje Deus é livramento para nós. Eu não preciso mais de um carneiro, de um cordeiro, eu não preciso mais desse sangue, porque o sangue de Jesus é suficiente sobre a minha vida e sobre a sua vida, se você crê e eu creio, em nome de Jesus. Nós cremos nesse nome. E estou aqui nesta noite exatamente para isso, não estou em desobediência. Estamos isolados, tem 4 pessoas aqui comigo, cada um num lugar, estamos em distanciamento social também aqui, mas para chegar até você, meu irmão, em nome de Jesus, para que essa palavra chegue na sua casa, até os seus ouvidos, o verdadeiro sentido da Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o verdadeiro sentido da Páscoa. Então nós estamos vendo aqui o que a palavra de Deus diz em Êxodo, mas esse Cordeiro, quem será o nosso Cordeiro? É o Senhor Jesus. E eu quero dar um passeiozinho rápido pela palavra do Senhor. Serei o mais breve quanto possível para trazer ao seu coração essa palavra nesta noite em nome de Jesus. Quero que você abra aí comigo em Isaías capítulo 53. São todos textos muito conhecidos, irmãos. Muito conhecidos. Mas eu quero trazer aqui Isaías capítulo 53 para nós meditarmos nessa noite conjuntamente aqui com Êxodo, conjuntamente com João, para nós entendermos quem é o nosso Cordeiro. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. Isaías 53, a partir do versículo 1, diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Escuta bem aquilo que Isaías, a revelação de Isaías sobre quem seria Jesus. Ele não tinha beleza, nem parecer, nem formosura. Sabe por quê? Não era isso que iria atrair. E o que a Bíblia está nos dizendo, a descrição de Jesus, ele era muito feio. Pessoalmente ele era muito feio. Mas a sua palavra, a sua postura, o seu testemunho de fé, a sua fé no Senhor,
A sua missão o tornava lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É por isso, irmãos. Então olha bem o que a palavra de Deus diz, versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Olha a referência. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Mas olha aqui, irmãos, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isso me dá vergonha, irmãos. Porque olha bem, eu sou o trabalho do Senhor. Quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o teu amor. Quem eu era. Mas o Senhor me escolheu. O Senhor me trouxe das trevas para a luz. O Senhor me deu uma nova oportunidade na tua presença. E hoje estou aqui pregando a tua palavra, porque o Senhor viu em mim aquilo que eu não via, o Senhor viu em mim aquilo que o mundo não via, o Senhor viu em mim que muitas vezes nem a minha família via, o Senhor viu algo que o mundo não pode ver. E é por isso, irmãos, que eu estou aqui hoje pregando essa palavra, porque um dia o Senhor me alcançou, Ele me cobriu com o seu sangue, esse sangue derramado na cruz do Calvário. E por esse sangue eu fui lavado, eu fui remido, os meus pecados perdoados. Sou santo? Não. Estou num processo de santificação. Tenho erros? Tenho. Mas estou num processo de santificação. E eu quero buscar no Senhor. Eu quero buscar no Senhor. Eu quero ver a glória do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor que traga sobre a minha vida a graça, o poder e a unção. E que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado sobre as nossas vidas, e que haja verdadeiramente essa paz em nossos corações, como está descrito aqui em Isaías 53. Aqui, irmãos, ele apontava para o Senhor, aqui ele apontava para a glória de Deus, aqui ele apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós começamos a entender isso, quando nós começamos a olhar, quando nós começamos a perceber isso, olha o que Isaías descreve, e ele fecha, irmãos, no versículo 11, dizendo: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Eu não sei até que ponto ele está satisfeito comigo. O que eu preciso fazer mais, eu quero fazer. Eu posso fazer e eu vou fazer. E hoje, este é o momento de colocar a minha vida nas tuas mãos. Esse é o momento de estar aqui, pregando para você, para que você entenda a graça, o poder e a unção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você, eu quero compartilhar da tua glória em nome de Jesus. Essa glória, eu quero compartilhar do Espírito Santo sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua graça, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você, eu quero estar com você diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo.
Eu quero estar com você nessa hora, em nome de Jesus. Me perdoem, irmãos. Deus tem nos dado a graça de falarmos essa palavra, de estarmos aqui, trazendo o verdadeiro sentido da palavra de Deus, o verdadeiro sentido da Páscoa sobre as nossas vidas, entendendo um pouco mais quem era esse Cordeiro. Também, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está em João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1. A palavra do Senhor, irmãos, em João, capítulo 1, versículo de número 29. João o Batista estava ali e alguma coisa chamou a sua atenção e ele estava ali pregando, falando acerca de Jesus, mostrando ao povo quem ele era. E ele foi chamado então ali, diante daqueles homens, diante do Sinédrio, e ele foi chamado ali. E aí eles falaram: quem é você? Você é o Messias? Você é o Cristo? Não, eu sou apenas um profeta. Você é Elias? Não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Mas em João capítulo 1, versículo 29, durante todo aquele processo que ele estava passando ali, vamos ler o versículo 26 só para você entender. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus e viu que ele vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então essa analogia, irmãos, do Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascal, agora nós sabemos que ele é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que traz libertação para a nossa alma, que traz libertação da escravidão do mundo, que nos faz sair dos vícios por amor a Ele, a vontade própria e amor ao Senhor, nos faz largar este mundo e caminharmos com Cristo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós então, caminhando mais um pouquinho, em Atos capítulo 8, é preciso, irmãos, você caminhar, se eu estou trazendo prova da fé, prova daquilo que é a palavra, verdadeiro sentido da Páscoa, nós precisamos então analisar a Bíblia do Senhor, aquilo que a palavra dele está dizendo, em Atos 8, a partir do versículo de número 30, em nome de Jesus. Diz assim, Atos 8, 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha muda para o matador, e como mudo cordeiro diante de tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Agora aquele eunuco etíope estava ali, na sua carruagem, lendo uma palavra, tentando descobrir, mas o homem por si só, ele não consegue. O homem por si só, ele não consegue entender a palavra. É preciso do Espírito Santo, é preciso da ação do Espírito Santo. Como a própria palavra diz, a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. Não adianta ser conhecedor de Gênesis e Apocalipse. Não adianta ser conhecedor do hebraico. Não adianta ser conhecedor do grego, do koiné. Não adianta isso, irmãos. Do aramaico. Se não tiver fé, a letra mata, o que vivifica é o Espírito. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, pregando para você, mostrando para você o verdadeiro sentido da Páscoa sobre as nossas vidas. Não é esse sentido comercial que querem dar. Não é esse sentido de trocas disso ou daquilo. Não. O verdadeiro sentido da Páscoa para aquele que crê no Senhor é que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos, tentando levar ao seu coração o discernimento do verdadeiro sentido do que é a Páscoa ao Senhor, o Cordeiro Pascal. Então, quando nós lemos aqui, nós começamos a entender que ele verdadeiramente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5, a palavra do Senhor nos ensinando e nos mostrando, irmãos. Estou indo de Gênesis a Apocalipse exatamente para isso, para mostrar a você que a palavra de Deus, ela se completa, ela não se anula, pelo contrário, ela se completa. Em Apocalipse 1, do versículo 5 e versículo 6, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A ele glória e poder para todos sempre. A fiel testemunha, aquele que o seu sangue nos lavou dos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E o último texto, irmãos, que eu quero compartilhar agora, está em Apocalipse, capítulo 5, no versículo 6. Apocalipse 5, 6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro à destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, irmãos, quando nós começamos a entender aquilo que a palavra de Deus fala sobre Jesus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, a suficiência do sangue de Jesus, é do estado do homem natural para o homem espiritual, a regeneração, o novo nascimento, é isso que a palavra de Deus nos ensina sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas muito mais do que isso, irmãos, muito mais do que o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu quero voltar ao início que nós começamos a ler. Agora você tem condições, entendendo um pouco mais dentro da Bíblia, sabemos que o Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Nós sabemos disso, irmãos. E tendo essa certeza, eu quero voltar com os irmãos lá em João capítulo 20, estamos quase encerrando em nome de Jesus. João capítulo 20, a palavra do Senhor nos dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma experiência aqui, irmãos, de Tomé, também chamado Dídimo, a partir do versículo 24. Agora você tem condições de entender aquilo que nós vamos ler. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Jesus havia sido morto e ressuscitado ao terceiro dia, aparecido entre os seus discípulos, falado com Tomé, mas ele não acreditou. Disseram depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas olha bem o que Tomé disse. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Me perdoe. E 8 dias depois estavam em outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse Tomé, vou parafrasear aqui, irmãos. Você sair, Tomé, eu estou aqui. Pode vir. Coloque os dedos aqui nos cravos. Olha o meu lado. Está aberto. Pode colocar. Você vai precisar tocar
Você quer tocar? Pode tocar. Pode pôr a mão. Não seja incrédulo, mas crente. Se é isso que você precisa, então toque. Mas eu quero te dizer uma coisa, disse Jesus. Vem, pode me tocar. E naquele momento, irmãos, impactado, Tomé olhou para o Senhor e disse: Senhor Deus e Rei meu. Senhor meu e Deus meu. E Jesus então, olhando para ele, olhando nos olhos, fito nos olhos dele, disse: olha, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Eu quero terminar dizendo a você, meu irmão, nessa noite, você é bem-aventurado pela fé, porque você crê no Senhor e Salvador da sua vida, assim como eu creio, e por isso estou aqui nessa noite. Você crê no Senhor e Salvador da sua vida. A verdadeira Páscoa é a aceitação de Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele mesmo disse na sua palavra: bem-aventurados que não me viram e creram. Então ele já tinha profetizado sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ele já tinha profetizado sobre a sua vida, que você seria, porque você não viu, mas você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Não viu em carne, você não viu em osso, mas você, assim como eu creio, em nome de Jesus, assim como eu creio, você também crê que Ele é o Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para glorificar e exaltar o Senhor, passando a você, em nome de Jesus, o verdadeiro sentido da Páscoa, a comunhão com o Senhor, o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário por mim e por você, e o gozo que lhe estava proposto. Ele suportou a cruz, a ignomínia, a vergonha, por mim e por você. Ele era o Todo-Poderoso, o Logos de Deus. E nós o deixamos muitas vezes, por tantas coisas. Agora estamos tendo essa oportunidade, nunca antes vivida, amados, de estarmos longe, de ver as cadeiras da igreja vazia. Sabe de uma coisa, irmãos? Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estávamos muito folgados com o que tínhamos, achando que a igreja, eu vou aos domingos, vou que dia, eu vou escolher os cultos em que eu vou. E quando estava sendo oferecido 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, e você deixou de vir muitas vezes. Aprenda o valor que tem um culto. Aprenda o valor que tem a comunhão na igreja. Aprenda. O problema não é o vírus que está aí. O problema não é a pandemia. O problema é o que virá depois. É o que nós aprendemos. Sabe, resiliência? Você lembra daquele significado que eu dei aquele dia? Sobre a palavra resiliência? É aquele que passa por uma crise e aprende com ela. Vamos aprender a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Temos desculpa para tudo. Agora Deus te deu uma desculpa, deu a mim uma desculpa. Agora tem uma pandemia. E agora, irmão? As oportunidades que nós tínhamos e deixamos passar, agora Deus verdadeiramente permitiu que fosse tirado. Você não pode estar aqui mais, nem no dia que você escolhia estar, nem no dia que eu queria estar, nem no dia que era fulano ou ciclano que ia pregar, ou um cantor ou uma cantora que ia cantar. Agora você está na sua casa. O verdadeiro sentido da Páscoa é esse, é a libertação de Cristo sobre as nossas vidas. Estamos separados em espaço, mas unidos pelo Espírito, em nome de Jesus. Separados sim no espaço, mas unidos pelo Espírito. E eu quero terminar, irmãos, deixando para você alguns nomes do nosso Senhor e Salvador para encerrarmos. Autor da vida, Alfa e Ômega, bom pastor, conselheiro,
Cordeiro de Deus, Deus forte, Emanuel, Filho de Deus, glória do Senhor, homem de dores, imagem de Deus, Jesus de Nazaré. Messias ungido, nossa Páscoa, o primeiro e último, pão da vida, querido pelos seus, raiz de Davi, rei dos reis, resplandecente estrela da manhã, rocha viva, Senhor, Senhor dos deuses, Senhor dos senhores, sol da justiça, testemunha fiel, todo-poderoso, único, verdadeiro, verbo de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Faça a sua escolha, irmão. Faça a sua escolha nesta noite. O verdadeiro sentido da Páscoa é a libertação do nosso espírito para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Em nome do Espírito. Canal. Você não pode imaginar o sentimento que está no meu coração por estar fazendo isso. Mas eu fico a Deus chegar a muitos de nós, da nossa, estão vendo os cultos. Estão ligados em outras coisas. Estão ligados em outras coisas. Em outras mídias sociais, fazendo outras coisas. Vou aproveitar agora para lavar a minha roupa, para lavar a minha vasilha. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Isso tudo vai passar. Mas Cristo é a nossa eternidade. Em nome de Jesus. Tenha disciplina. Pare todas as coisas. Na hora de adorar ao Senhor. Na hora de adorar o Senhor, prepare a sua casa, vista a melhor roupa que você tem, prepare, desligue todas as coisas, não é hora de estar comendo, você não faz isso aqui no culto, porque não permitia, na hora de estar dormindo, o Senhor, na hora de prepararmos a nossa casa para receber o Senhor, nossa vida para recebermos o Senhor. O verdadeiro sentido da Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha vida e sobre a sua, sobre toda a vida daqueles que creem e recebem o teu nome. Bem-aventurados são os que não me viram e creram. Você é bem-aventurado em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero glorificar e exaltar o teu nome. Quero bendizê-lo em espírito e em verdade. E o teu nome, Pai amado, seja conosco agora, em nome de Jesus. Que a presença do teu Espírito, Pai, esteja sobre as nossas vidas, que possamos verdadeiramente, Senhor eterno, descansarmos no Senhor, sabendo que a verdadeira Páscoa, Pai, está nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, e a promessa do Senhor esteja sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quero encerrar, irmãos, agora, orando pela vida do Rogério, que hoje completa mais um ano de vida, em nome de Jesus. Hoje é o aniversário dele, e ele vai receber agora a oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias. Tem mais alguém? Maria também fez essa semana, A Maria, em nome de Jesus. Rogério e Maria, Vamos ter um momento de oração pela vida deles. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos nesta manhã, ó Deus, que receberam os filhos eternos do Senhor, da tua glória e da tua graça, Pai, a esperança e a oportunidade está na tua presença. Nós oramos ao Senhor, abençoando, Pai amado, a vida dos teus filhos, Pai. Ó Deus, derramando sobre eles em nome de Jesus. Nunca passaram um aniversário, Pai amado, dessa forma, mas que o teu nome, o teu poder, a tua glória, a tua graça, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Rogério e Maria, recebam o nosso abraço, a nossa oração em nome de Jesus. Lembrando a todos, segunda-feira, amanhã, no horário das 8 horas, os adolescentes
com o estudo bíblico. Na terça-feira, os adultos. Na quarta, nosso encontro de oração. Na quinta-feira, estudo da palavra. E na quarta-feira também, durante a tarde, irmãos, nós temos a escola bíblica para as crianças, né? Que está sendo gratificante. Nós temos visto o resultado do Senhor em nome de Jesus. Amém? Olha, isso é para quê? Para chegar até você a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Todas as manhãs, enquanto tiver essa pandemia, às 9 horas da manhã, você receberá também uma palavra para o dia. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Então, às 9 horas da manhã, palavra para o dia, no canal do YouTube, no canal do Face da igreja, no Face pessoal do pastor. Você estará lá recebendo em nome de Jesus no dia. Amém? E agora, irmão, que está do seu lado, dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Com a sua família agora, levante as suas mãos aos céus agora, em nome de Jesus. Pai, entregamos este culto nas suas mãos, encerramos aqui, Pai amado, este culto, Senhor Deus eterno, mas não de cultuarmos ao Senhor, nós continuaremos a cultuá-lo em nome de Jesus, mas agora, Pai amado, recebe as nossas vidas, Pai, nos livra, Senhor Deus eterno, de todos os males, nos dá, Pai amado, a condição e a consciência de Cristo sobre as nossas vidas em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça, a redentora e salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, povo de Deus, Israel de Deus, Rio de Deus, desde agora e para todos sempre. E a igreja diz, amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Senhor.